nós devemos meditar nela, de dia e de noite. Eu ouvi hoje e ontem uma mensagem mais de 30 vezes. E dessa mensagem que eu ouvi, surgiu essa mensagem de hoje. Eu comecei a escrever e eu meditei muito sobre o que eu vou falar agora. O título é O Despertar da Igreja. Hoje em dia, raramente nós vamos achar uma mensagem sobre arrependimento, sobre pecado e sobre separação de Deus. A palavra de Deus diz que isso acontece porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas só vão querer ouvir o que é bom, se sentir bem e vão buscar o prazer acima de qualquer coisa. Basta que nós observemos o que se tornou a Igreja de Cristo. Estamos cada vez mais misturados com o mundo. E tudo que o mundo faz, a igreja imita e copia. E acrescenta a palavra gospel ao final. Então hoje nós temos boate gospel, funk gospel, festas pagãs gospel e etc. E quando é que nós vamos nos tornar o povo separado do qual a Bíblia fala? Hoje nós vemos que alguns líderes se esqueceram dos fundamentos da Bíblia, voltaram as costas para os princípios bíblicos e pregam o evangelho do caminho largo e fácil, de um Deus garçom que está sempre disposto a fazer todas as nossas vontades. Porque as pessoas dizem aos pastores e líderes também hoje: não me diga que eu estou perdido, não me diga que eu não estou no caminho de Deus. Diga que eu serei poderoso, que eu serei próspero, famoso, que eu serei popular, que nunca vou ter problemas em minha vida. Diga que Deus vai cuidar de tudo para mim e daqui para frente eu só vou ter alegrias. E as pessoas dizem: apenas me diga coisas boas. Passe a mão na minha cabeça, diga meias verdades, sem sacrifício. Será que você realmente acredita que será salvo? Não há arrependimento, nada de angústia, não precisa largar o pecado, nada de pegar a sua cruz, nada de negar-se a si mesmo para seguir ao Senhor. Não é isso que está escrito na Bíblia. Jesus disse que se quisermos seguir, temos que cada um de nós, primeiro, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Mas as pessoas hoje querem ouvir que tudo seja suave, não nos diga nada que seja grave. Isso não serve para nós. Essa mensagem é muito densa. A igreja hoje flerta com toda a escória da terra. E na verdade, algo decepcionante que esteve encoberto, nós vamos descobrir nos últimos momentos de nossas vidas, que a tribulação fora de Cristo não vai nos levar para o céu. Por mais que você tenha sofrido a sua vida inteira, por mais que você tenha se frustrado, se decepcionado, nós podemos passar por muitas decepções por toda a nossa vida, e nem por isso nós vamos chegar perto do céu, porque nos decepcionamos. Temos que prestar mais atenção a uma frase que diz: Deus te ama. Parece que todo mundo gosta de repetir essa frase. E todo esse evangelismo de para-choque de caminhão, porque sim, Deus nos ama, é verdade. Ele é um Deus, mas acontece que Ele é um Deus santo. Ele é um Deus de princípios. E porque Ele nos ama, Ele quer transformar as nossas vidas. Paulo diz: quem furtava, não furte mais. Quem mentia, não minta mais. Porque Deus é santo e porque Ele nos ama. Ele quer que a nossa vida seja completamente transformada por Ele. É Ele que pega um bandido que matou 100 pessoas e transforma num pai de família, num homem responsável.
É Ele que pega uma pessoa que fez todo tipo de atrocidades e transforma numa pessoa digna, decente, cheia da graça e do amor dele. Mas as pessoas hoje parecem que não querem ser transformadas. Não, nada de sacrifício, nada de coisa ruim. Você é capaz de dizer às pessoas que no inferno as pessoas vão orar e nunca vão ser ouvidas? A Bíblia diz que quando formos separados de Deus, essas pessoas vão para a terra do esquecimento. E Deus não vai poder tirá-las de lá, porque, entre aspas, Deus vai esquecer que as colocou lá. Mas o Evangelho hoje não pode falar sobre o inferno. Você é capaz de mostrar na Bíblia às pessoas o que acontece quando elas se rebelam contra Deus? Você é capaz de explicar para elas o que é separar-se de Deus? Você acordar um dia e saber que Deus não está te livrando, cuidando de você, que você não pensar que você não tem mais esperança? Mas apesar do que Deus disse acerca dessas coisas, as pessoas estão pregando e dizendo: está tudo bem, tudo vai ficar bem. Não falam sobre Paulo, que diz que nós devemos vir como estamos, mas não podemos continuar como estamos. Não diz que nós devemos ser transformados e nós temos que alcançar a estatura de Cristo. Não querem dizer a verdade, muitos vivem sob uma grande hipocrisia. Devemos preferir que as pessoas nos deem as costas por causa da verdade, do que deixá-las acomodadas como estão, acreditando que estão no caminho para o céu, quando na verdade elas não estão. Esse evangelho só de amor só atinge a carne. Ele não consegue atingir o coração, não consegue atingir a alma da pessoa, porque ele não alcança o pecado para que possa haver uma limpeza, uma cirurgia feita pelo Espírito Santo. Não podemos colocar um band-aid em uma pessoa que tem um câncer. Não podemos grudar nela um band-aid e dizer: está tudo bem, você tem um câncer, eu vou colocar um band-aid em você e vai ficar tudo bem. Não, nós temos que lidar com isso. Nós temos que encarar, não importa se você gosta ou não. E se você é um bom cirurgião, se você entende, se você pode ajudar, se você pode curar, você não vai colar um band-aid. Nós temos a resposta para essas pessoas. Nós podemos dizer a elas que a vida não é só isso. Nós podemos dizer a elas que há uma vida eterna. Nós podemos ajudá-las, levá-las até Cristo, para que Cristo cure o espírito, a alma dessa pessoa. E também Ele pode curar o corpo, se Ele quiser, sem que ninguém chegue perto da pessoa. Essa é a razão pela qual eu digo a alguns que estão nos ouvindo agora e que vão ouvir a nossa gravação depois: nós não podemos simplesmente relaxar e curtir as nossas experiências teológicas superficiais, como muitas que estão à nossa volta hoje em dia. Alguém desgostou a sua vida porque houve algum problema com você? Pense em Cristo. Ele morreu por você. O pastor ou o líder não morreu por você, mas ele morreu por você. Volte para ele enquanto é tempo. O tempo está acabando. Essa mensagem nós temos que pregar todos os dias. Os sinais estão aí, o nosso tempo está acabando. Pode ser que semana que vem não estejamos mais aqui. Todos ao redor dizem: relaxe, Deus é amor, Deus é bom, Deus é bondoso. Tudo isso é verdade. Venha para a igreja, estique os seus pés no altar, tome café e biscoitos conosco. Está tudo bem, tudo vai ficar bem. Mas acontece que há uma expectativa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Há uma expectativa. Deus nos criou para que nós sejamos luz, para que nós sejamos sal da terra. Deus te chamou e te salvou um dia, não para você ficar sentado, mas para você andar. E eu digo para você que esse evangelho diluído não é a mensagem da cruz. Naquela passagem que Jesus lança por terra todas as mercadorias daqueles homens de negócio que iam para o templo a fim de fazerem dinheiro e de obter lucro, eles fizeram do templo um covil de salteadores, Jesus disse.
E Jesus disse assim: minha casa será chamada casa de oração. Hoje muitas igrejas fazem dela um covil de salteadores. Estão recebendo das pessoas tudo o que elas podem dar, a fim de que eles próprios enriqueçam. E se você não acredita que isso está acontecendo com a nossa igreja, vá até uma livraria evangélica e descubra quais são os livros mais vendidos e quais são os títulos. Olhe para os livros e para aqueles que estão estampados nas capas dos livros. São imagens de homens, recados de homens e não recados de mensagens de Deus. E lá você verá 5 passos para ser um vencedor. Como vencer seus problemas. A mensagem deles, na verdade, é essa: seja como eu e você será feliz. Você vê também 5 passos para ter um destino maravilhoso. E lá na capa, estampado o rosto de um homem, com cara de feliz e de realizado. Eles não ensinam mais como conhecer a Jesus, como ser como Jesus. Porque nós temos que imitar a Jesus. Eles dizem 10 passos para conhecer a si mesmo. Quando na Bíblia tudo aponta para Jesus, na literatura atual tudo aponta para o homem. Nos vários livros de hoje, o seu autor, na verdade, está dizendo que se nós seguirmos os princípios que estão naqueles livros, nós nos pareceremos com ele, o autor do livro, com aquela bela foto na capa. Em Romanos está escrito nós. A Bíblia é cristocêntrica. Ele escreve para os crentes, Paulo. Todos nós um dia estaremos diante do trono de Deus. Todos nós devemos prestar contas a Deus, não há exceção. Inclusive aquele homem que está te ensinando como ser igual a ele. Um dia todos nós vamos prestar contas a Deus. Porque um dia, não importa se seus amigos aprovam, se a sua família aprova, não importa quantos álbuns você vendeu, quantos livros você vendeu, o quanto você pregou, não importa o quanto você orou, a Bíblia diz que um dia todos nós estaremos diante daqueles olhos. Meu Deus. Aqueles olhos que são como chama de fogo. Como fugir deles? Imagine todo o pensamento das pessoas de todas as eras diante daqueles olhos. Quando os heróis da fé, como Leonard Ravenhill, que falava sobre avivamento, e outros que dedicaram as suas vidas ao Evangelho, David Livingstone, quando eles estiverem diante de Cristo, cujos olhos estarão cheios de santidade, aquele lugar vai exalar santidade, onde a majestade de um Deus santo estará exposta aos olhos de todos. E aí você vai colocar a gravação dessa mensagem, da minha pobre vida e da sua pobre vida. E ele expõe todos os meus e os seus pensamentos. Vai estar tudo exposto diante dele. Naquele dia, vamos ter que responder a Deus se somos puros de coração, já que nos inimigos de nós mesmos por causa da nossa própria sabedoria. Não podemos dizer a Deus que nós agimos daquela forma porque queríamos ser mais felizes, mais capazes, mais belos e mais prósperos. A igreja perdeu a chamada de Deus. No meu tempo, a igreja pensava em ser missionário. Quando eu era adolescente, o que você mais podia almejar para a sua vida era pregar o Evangelho em outro país, era levar a palavra de Deus. Muitos hoje se ajuntam em um só lugar para aparecer. Caia fora dessa teologia. Quando é que a igreja de Cristo irá chorar pelas almas que estão perdidas? Quando é que a igreja de Cristo vai ter sede e fome de justiça? Um evangelho diluído desse jeito não é a mensagem de Deus. Há algo ganhando força na igreja, algo que estabelece que os homens sejam o padrão cristão. E hoje eu estou lhes apresentando um Cristo que ele é o único padrão de santidade que nós temos. Não podemos buscar santidade baseado em padrões humanos, padrões que não são bíblicos. Eu não estou apresentando a vocês uma santidade de padrões humanos. Deus é santo.
Estou lhes apresentando as palavras de Cristo como o único padrão de santidade. Temos que colocar de lado todo o engano de natureza carnal. Santo. Sede santos, porque eu sou santo. Está escrito em 1 Pedro 16. As palavras são de Deus e não minhas. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que nós possamos enxergar o que está acontecendo com a igreja e conosco. Essa igreja que somos nós, que uma vez foi chamada de Igreja de Jesus Cristo, ela está retrocedendo, tornando-se apóstata, esquecendo-se das verdades dos seus fundadores, mais embolada e embaraçada com o mundo do que ela poderia. Quando veio a igreja do Novo Testamento, quando eu vejo hoje a igreja do Novo Testamento, naquela época que começou a igreja, eles não tinham evangelistas pagos, não tinham prédios imponentes, não tinham muito dinheiro, não tinham organizações, mas o que eles fizeram é que eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. Mas se o Espírito Santo está verdadeiramente em nós não estaremos satisfeitos com isso. Se o Espírito Santo mora em você, ele vai começar a te incomodar. Nós então não podemos ser encontrados junto com aqueles que estão sentados na casa de Deus, só esperando receber, com seus pés em cima do altar, com um copo de café em suas mãos, assistindo a um culto de seus computadores e ouvindo falar sobre um Cristo que eles não conhecem, com o qual eles não têm intimidade. Você não estará satisfeito com isso, porque se você se tornar um cristão maduro, todos os cristãos anãos ao seu redor vão começar a criticá-lo, vão debochar de você e dirão: será que essa pessoa está tentando ser mais crente do que todo o resto de nós? Cristo nos deu todas as coisas das quais precisamos. No entanto, a igreja de hoje precisa fazer um show em seus cultos como um entretenimento. Se não dermos entretenimento aos crentes, eles não ficam tranquilos ali. Porque o entretenimento hoje, o show dos cultos, é um substituto carnal da alegria do Espírito Santo. Estamos vivendo o tempo que o profeta Malaquias disse que aqueles que temem ao Senhor se reunirão uma vez mais e pensarão em seu nome. E um livro memorial será escrito para colocar o nome deles. E eles voltarão e naquele dia eles saberão a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Precisamos lidar com os nossos pecados. Temos que lidar com as coisas que nós negamos. Precisamos lidar com os divórcios, com a corrupção, com as coisas mundanas, com as quais a igreja já está tão acostumada, porque um dia nós vamos encarar esse Deus Santo. Existirá um grande julgamento que chegará para todos, sem exceção. Todos nós um dia nos apresentaremos diante de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus vai livrar aquele verdadeiro cristão. Pense naquilo que você está vivendo, pregando, ensinando os outros. E se não estiver de acordo com a mensagem da Bíblia, mude a sua mensagem. O dia do grande julgamento está às portas. A escritura feita à mão já está na parede, como lá em Daniel 5. O mundo todo está tremendo e você está apenas se divertindo e entretendo as pessoas com esse meio evangelho. Mude a sua mensagem. Ainda que você tenha que enterrar toda a sua teologia, faça isso hoje. Apenas enterre. Hoje, nessa noite, volte-se para Jesus, leia a palavra dele, descubra a mensagem dele. Não fique só ouvindo essa mensagem superficial que é dita hoje, desse Deus de amor, desse Deus de prosperidade. Porque a maior parte do povo de Deus sempre rejeitou a palavra profética de Deus, dita por seus servos ao longo da história da humanidade. Não queira ser um deles. Jesus está voltando dizendo que ele está às portas. A mensagem dele é a mesma: arrependei-vos, fazei concerto comigo. Não seja um deles. Que nós possamos orar hoje
para que nós não sejamos como um daqueles que rejeitou a palavra de Deus, que não deu ouvidos aos profetas que Deus enviou desde o início dos tempos e tem enviado agora. Deus tem enchido a boca dos profetas dele para dizer: arrependei-vos, eu estou às portas, eu estou voltando. Que nós possamos hoje ouvir essa palavra e ler o que está escrito na Bíblia, para que nós possamos descobrir esse Deus que transforma. Ele transforma todas as coisas e Ele não quer só o seu coração, Ele quer você por inteiro, porque foi Ele quem te fez. Ele te fez espírito, alma e corpo, porque Ele quereria só o seu coração. Deus quer você por inteiro, Ele quer morar com você por toda a eternidade. Ele não quer jamais se separar de você, essa é a vontade dEle. Por isso, Ele quer que o nosso coração esteja diante dEle, para que nós possamos estar com Ele para todo sempre. Deus não quer se separar de você e de mim. É por isso que mandou eu entregar essa mensagem para você e para mim hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, estende a tua mão poderosa sobre nós, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos contemplar as maravilhas da sua lei. Ajuda-nos, Senhor, a ler a tua palavra, a ter amor pela tua palavra, Senhor, para que nós possamos descobrir o verdadeiro evangelho que há nela, Senhor. Não é só um Deus que quer o coração, não é um Deus só que é só amor. Não, a palavra de Deus diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Um Deus que nos ama tanto que não quer se separar de nós. Ajuda-nos, Senhor, que nós possamos ser transformados por Ti, para um dia, por Tua misericórdia, não por nossos esforços, não pela força do nosso braço, mas por causa da Tua graça e misericórdia, nós possamos estar contigo para todo sempre. Te agradecemos em nome de Jesus.